Oi, sejam todos bem-vindos ao canal. Mas antes de iniciarmos, vai logo se inscrevendo para dar uma forcinha. E vamos para mais uma notícia do dia. E o cantor gospel Jessé Aguiar, de 21 anos, assumiu ser homossexual. Ele fez isso por meio de um comunicado divulgado ontem em suas redes sociais. Jessé contou que a sua religião dificultou muito o processo de autoaceitação e que chegou a sofrer depressão e ansiedade em meio a essa situação. Ele também encerrou dando conselhos a outras pessoas que estão vivendo experiências similares. Confira a seguir o relato de Jessé. Meu nome é Jessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava, acho que como já sempre falam. E outras vão até, né, brincar, choque um total de 0 pessoas. Mas, na verdade, eu não tô aqui pra confirmar boatos, eu não tô aqui pra afirmar teses, e nada disso. Eu tô aqui mesmo pra cumprir, né, e fechar um processo a qual eu venho vivendo, acho que desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado para pessoas que são gays. E eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei pra ninguém a respeito disso, eu guardei pra mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivia, ele reprimia bastante essa questão. Guardei pra mim mesmo, mas com 14 anos de idade já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. E eu tô um pouco nervoso, eu tô acostumado com câmera, com essas coisas, mas eu acho que falar sobre isso tem sido muito peculiar, sabe? E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu acho que muitos pais, eles meio que projetam os seus filhos, né? Tipo, ele nasceu, a gente vai criar ele cresceu, se tornou um jovem, logo mais ele vai entrar na faculdade, logo mais ele vai arrumar uma esposa, vai ter filhos, formar uma família, e é isso. Então eu acho que 90% projetam a vida dos seus filhos assim, e eu acho que os meus pais não foram diferentes desde quando eu era pequeno, eles sempre projetaram quem eu seria na cabeça deles. Eu acho que isso é algo natural. E quando a minha mãe se deparou, né, com o filho dela, gay e tudo mais, eu acho que isso meio que assustou ela de certa forma. Contei pra minha mãe, fui sincero com ela. No começo eu não contei pra muitas pessoas. Eu lembro que na época eu namorava uma menina. Eu cheguei a comentar com ela, ela foi muito empática comigo e teve muita paciência. Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que batia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu estava vivendo. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim, uma coisa interna. Porque o contexto que eu estava vivendo, ele me pedia para eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que não era uma coisa normal, sabe? Essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim. Pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que literalmente o inferno. Porque eu comecei a reprimir algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso de coração totalmente sincero. Nem um método, nenhum, conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E eu comecei a fazer campanha, oração, subir monte, desce monte, propósito. Pedi oração para algumas pessoas e eu orava. Eu lembro que teve madrugada que eu virei à noite orando e chorando, falando, Deus, tipo, arranca isso de mim, já que isso não é certo, sabe? Tira, pelo amor de Deus. E quando eu percebi que eu estava convivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira e que provavelmente eu não poderia externalizar isso, foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Eu me sentia mais ou menos como uma peça de um quebra-cabeça que não é daquele quebra-cabeça. E eu comecei a me culpar, sabe? Eu comecei a me auto-sabotar. E eu lembro que
diversas vezes durante o dia eu chorava e eu falava, pô Deus, mas é só tirar, sabe? É só arrancar, é só eliminar, é só isso que eu te peço, só isso. E eu comecei a ter esse tipo de luta interna e isso começou a desgastar muito, muito a minha alma e meu coração. E foi onde, como eu disse, eu desenvolvi a depressão, desenvolvi a ansiedade. Só que eu não queria contar para as pessoas por que eu estava depressivo e por que eu estava ansioso. E foi onde eu comecei a me aproximar muito, 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 muito da questão espiritual com Jesus. Eu sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a narrar, através das canções, todos esses capítulos que eu vivi. E foi onde nasceram canções que hoje as pessoas escutam e ajudam elas especificamente nessa área da depressão e ansiedade. Eu acho que a virada de chave na minha vida a respeito disso, né? De eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais culpado, de eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais julgado ou autossabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada de errado com você, sabe? Não existe nada de anormal, não existe nada de diferente só porque... E aí, o que achou do vídeo? Escreva nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau e até o próximo vídeo.